Agora nós vamos falar da ceia do Senhor. E eu quero pedir toda a sua atenção. Eu não sei louvar. O Ministério de Louvor já vai voltar daqui a pouco. Mas eu quero pedir a sua atenção, que nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, antes de nós participarmos da ceia. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo de número 11. Fica no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 11. Eu não vou ter pressa, eu estou escutando barulho de folhas aí, porque eu quero que você participe conosco dessa leitura. Aqueles que já acharam podem dizer amém? Diz assim, versículo capítulo 11, nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 26. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. A carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, ela foi escrita entre os anos 55 a 57 depois de Cristo. E por ocasião da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele escreve a carta aos Coríntios. Ele não estava presente na cidade de Corinto. Paulo estava na cidade de Éfeso. Mas Paulo escreve aos irmãos de Corinto para fazer algumas correções referente ao comportamento de alguns irmãos na igreja. E quando você lê aos Coríntios, você vai ver vários assuntos, mas hoje nós só vamos falar da ceia do Senhor. Paulo teve a informação que eles não estavam celebrando a ceia como eles deveriam celebrar. Eles não estavam tendo a percepção do significado e da importância da ceia do Senhor. Eles não estavam valorizando como deveriam valorizar esse momento único, esse momento singular da igreja, que você vai viver, o que você já está vivendo e daqui a pouco você vai participar, é um momento singular, irmãos, instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor. Mas como os irmãos de Corinto estavam participando? Totalmente contrário à visão bíblica. Eles se reuniam como nós estamos reunidos aqui, irmãos, era uma confusão só. A ceia, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que a ceia se tornara entre alguns como um momento onde o comportamento partidário ficava aflorado. Eles se reuniam, mas havia partidarismo dentro da igreja. A igreja, apesar de ser nova na época, ela havia crescido muito. E foi uma igreja que Deus derramou dons espirituais sobre aquela igreja. Mas eles não estavam sabendo lidar com algumas situações. Então, no momento da celebração da ceia, aqueles grupos partidários, eles se dividiam. Que isso, pastor? No momento da ceia do Senhor. Está escrito isso, nós já vamos ver. Isso aqui.
Então, o momento onde o comportamento partidário ficava aflorado, era nítido. A realidade da divisão entre alguns membros da igreja. Uma outra coisa que acontecia, um sentimento egoísta era visível nas reuniões. Divisões, a Bíblia menciona que havia divisões. O que é divisão? É ter duas perspectivas diferentes dentro da igreja, visões diferentes. Um grupo falava uma coisa, outro grupo falava outra. No momento da celebração da ceia, divisões, dissensões e até heresias. O que é heresia, pastor? Heresia é quando você rompe um princípio bíblico e você estabelece coisas que não são bíblicas. E normalmente, a heresia vem montada no lombo da tolerância. Nenhuma heresia se estabelece rápido, mas ela vem montada no lombo da tolerância. Então, os irmãos estavam cometendo erros acima de erros. Um grupo de irmãos estava sendo tolerado aquilo dentro da igreja. Então, quando Paulo tem conhecimento disso, ele vai escrever a carta para fazer essas correções comportamentais na vida de alguns irmãos. Então, tinha divisões, dissensões e até heresias. Uma outra coisa, no momento de participar da ceia, a ceia não era organizada igual nós estamos aqui, ó, todo mundo sentadinho. Daqui a pouco o corpo diaconal vai vir, vai servir a ceia. Irmãos, as pessoas comiam um na frente do outro. Era uma coisa terrível. A Bíblia fala a respeito disso. Comiam de forma apressada e outros ficavam com fome. Não era um cálice, era uma desorganização só, a ceia que eles estavam celebrando. E a Bíblia vai dizer que alguns ainda se embriagavam. Imagine uma ceia, irmãos. Se olhar um montão de irmãos embriagados na ceia dentro da igreja de Corinto. Está escrito, já vamos ler isso aqui. Se embriagavam. Um outro fator, esses fatos traziam, a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer que esses fatos traziam desprezo e vergonha para a igreja. Outra coisa, era um momento cercados de conflitos, desavenças, falta de concordância. Por isso Paulo vai dizer para os irmãos que aquela reunião que eles estavam celebrando na concepção deles, aquilo era a ceia do Senhor. Paulo vai dizer, concernente a essas coisas, eu não vos louvo. Vocês não merecem louvor concernente ao comportamento que vocês estão tendo. Por isso ele vai dizer, nisto porém eu não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Fala misericórdia, irmãos. Imagine, irmãos, se reunir em vez de ser para melhor, saíam piores do que entravam. Pastor, tem que estar escrito. Vamos ler na Bíblia, porque quem fala tem que mostrar o que está escrito, né, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. A partir do versículo 17, eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não? E sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os que aprovados se tornem conhecidos em vosso meio.
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha só. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome no meio de vocês. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, irmão, na ceia do Senhor. Não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou menosprezai a igreja de Deus? Envergonhais os que nada tens. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Aí Paulo vai trazer a instrução. Agora ele vai trazer a orientação como a ceia vai ser celebrada. Aí Paulo vai dizer, porque eu recebi do pastor Luciano. Não, porque eu recebi do Senhor. Ele recebeu da fonte direta. Porque eu recebi do Senhor, o que também que o Senhor Jesus na noite na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, eu quero fazer 3 colocações sobre a ceia do Senhor. Paulo vai nos ensinar que a ceia do Senhor, ela precisa ser realizada com regularidade. Fala regularidade. Está aqui, ó. A Ingrid até me ajudou nisso aí. A chefe da tecnologia de informação da igreja. A ceia do Senhor, como devemos participar da ceia do Senhor? Aí o primeiro tópico vai dizer: devemos participar da ceia do Senhor com regularidade. Aonde está escrito isso? Está lá o versículo. Porque todas as vezes. Isso já me chama a atenção. Porque existem pessoas que elas não tomam a ceia com regularidade. Isso é sério. Os motivos causadores da falta de regularidade, eles precisam ser tratados. E ninguém melhor do que você precisa entender que a ceia do Senhor, ela deve ser com regularidade. Como eu devo participar da ceia do Senhor? Com regularidade. Está escrito, porque todas as vezes. É a maior prova que há uma necessidade de uma regularidade. Mas na realidade nem todos participam de forma regular. Tem pessoas que tomam uma ceia em janeiro, outra ceia em julho e outra ceia quando toma em dezembro. E nós vamos ver que a ceia do Senhor, ela precisa ser celebrada com regularidade. De forma periódica, de forma repetida, por um tempo definido. O pastor Jorge já ensinou aqui. Pastor, quanto tempo? Nós não sabemos qual era o tempo que eles definiam, mas o importante é que tinha ceia do Senhor de forma com regularidade. Se era de 1 mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mas irmãos, é ceia do Senhor. Nós vamos para a casa do Senhor porque é ceia do Senhor. Aleluia! Mas nem todos entendem dessa forma. Do significado, da importância, da profundidade desse momento da ceia. Porque todas as vezes, regularidade. Esse é o primeiro aprendizado. Todo cristão precisa participar de forma regular da ceia. Hoje há vários fatores que impedem de algumas pessoas participar com regularidade, tais como... Eu vou citar alguns fatores. Primeiro, pecados não confessos e nem abandonados geram sentimentos de culpa. Pessoas cometem o pecado. Quem está falando para vocês aqui já cometeu vários pecados. Vários.
não poucos. Já fui, entre alguns pecados que cometi, eu falei lá no Homem ao Máximo, e não tenho vergonha nenhuma de falar, porque são pecados. Ah, pastor, o senhor vai falar? Sim. Pornografia. Esses olhos foram, mesmo já crente em Jesus Cristo, foram abertos para a pornografia. E pecados não confessos, pecados escondidos, fazem com que as pessoas fiquem presas com sentimento de vergonha. Mas eu preciso dizer para você que Jesus Cristo ainda perdoa os nossos pecados. Jesus Cristo nos purifica os nossos pecados. Pecados não confessos e nem abandonados geram sentimentos de culpa. Vai revelar também irmãos, isso é muito sério que eu vou falar agora. Um outro motivo que impede as pessoas de participar da ceia de forma regular, vai revelar uma condição lamentável de escravidão espiritual e emocional. O diabo tem, irmãos, laçado as pernas de algumas pessoas. São correntes espirituais. Isso vai mostrar, irmãos, uma condição lamentável de escravidão espiritual. Por isso que algumas pessoas não participam da ceia. Outros não participam da ceia pela autossuficiência. Eu não preciso participar da ceia. Não. Se o próprio Jesus estabeleceu a ceia, se o apóstolo Paulo foi, porque eu recebi do Senhor. A regularidade na ceia é muito importante, mas as ceias não são para os autossuficientes. A ceia é para aqueles que dependem de Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós queremos participar desse momento único e tão sublime. Outros não participam porque vivem de forma leviana na presença de Deus. Ser leviano é viver sem seriedade, inconstante na casa do Senhor. Ora ele está com o pé na igreja, ele está igual aquele Eutico, ele está no muro, está na janela, obrigado, é por isso que é bom pregar, porque há teólogos perto, está na janela, aí daqui a pouco entra no sono da indolência e cai para fora, pro lado de fora, cai da janela, cai para o lado de fora, aí está no mundo. Algum tempo atrás, nós perdemos até o contato. Nós tínhamos um amigo que ele ficava na presença de Deus até chegar a semana do carnaval. Sabia? São pessoas inconstantes, pessoas levianas. Ele ficava na igreja, entrava para o departamento da juventude, era alegre, cantava, pegava microfone. Mas chegou na semana do carnaval, irmão, a igreja já sabia, vai desviar. E desviava, irmão. Aí passava o carnaval, ele chegava com aquela cara lavada. Irmão, me ajuda em oração. São pessoas levianas. Irmãos, a coisa é séria. Você pode dar glória a Deus aí, irmãos? Se não quiser dar glória a Deus, não precisa dar também não. Há outros que não participam da ceia do Senhor, porque alguns ajustes precisam serem feitos. E é muito bonito quando a gente vê, pastor, olha, eu estou orando para o meu marido que tem um coração duro, ele se converter, para que eu possa regularizar a minha situação. Irmãos, é tão bonito isso. Pastor, me ajuda em oração porque eu não casei, eu caí, eu errei, estava na fornicação, mas agora eu quero casar, eu quero regularizar a minha situação. Irmãos, isso é lindo. Mas tem pessoas não, que elas são levianas, elas vivem, são inconstantes
Nós entendemos, irmãos, nós não estamos colocando todos no mesmo pacote. Porque nós entendemos que muitas das vezes até nós podemos ter um aborrecimento temporário. Normal isso. Ah, pastor, eu não participei dessa ceia porque eu estava aborrecido com a minha esposa, porque eu chutei o cachorro, eu joguei o gato na parede, eu bati de forma errada no meu filho, eu marquei o meu filho, e seu coração realmente não participa. Acerta a situação dentro de casa, pede perdão à esposa, pede perdão ao filho, regulariza a situação, para que na próxima ceia você venha participar alegre. Quantos estão entendendo, digam amém. Amém. Eu preciso participar com regularidade. A segunda coisa sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que a ceia do Senhor, ela precisa ser celebrada valorizando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Eu vou repetir, a ceia do Senhor, ela precisa ser celebrada, nós precisamos celebrar valorizando o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E para isso ele vai usar dois emblemas. O que é um emblema? É um significado, é um símbolo. Paulo vai dizer, ele vai apresentar esses dois emblemas para os irmãos de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí ele vai, é o segundo ponto, ó. Devemos participar da ceia do Senhor com regularidade. O segundo ponto. Devemos participar da ceia do Senhor valorizando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aí Paulo vai dizer que ele, em memória de mim, que Cristo é em memória não do apóstolo Paulo, mas em memória de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo tem uma forma, se ele tem uma melhor forma de ser lembrado, ele não tem outra forma melhor de ser lembrado. Não é somente como um Cristo glorificado, mas se Cristo gosta de ser celebrado ou lembrado, é quando ele morre na cruz do Calvário. Ele vai dizer isso, vocês precisam fazer isso em memória de mim. O que é trazer em memória? É você trazer o passado para o seu presente. Cristo estava ensinou o apóstolo Paulo para que ensinasse a igreja, quando você pegar o pão, quando você pegar o cálice, você traz o passado, não o teu passado, traz o que Cristo fez no passado. Ele resgatou a tua vida na cruz do Calvário. Fazer isto em memória de mim. E para isso, Paulo vai usar os dois símbolos. Ele vai usar o pão e o cálice. Jesus dá o direcionamento. Esses dois elementos que simbolizavam o próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto o pão como o cálice. Olha que coisa linda, irmãos. Então precisamos celebrar a ceia do Senhor, valorizando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E para isso ele usa esses dois símbolos, ele vai fazer a aplicação desses símbolos no significado da ceia. Por que o pão, pastor? O pão representa o corpo de Cristo. Não era o corpo de Cristo, não é. O que nós vamos apresentar aqui é o símbolo, é uma representação do corpo, o pão. O corpo que foi imolado, o corpo que foi torturado, o corpo que foi partido. Ele falou por ele, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, o pão, ele simboliza o corpo. E o pão é tão importante, Deus já vinha preparando toda uma geração para que o pão tivesse um significado muito importante. Mas a igreja de Corinto não compreendeu o significado da ceia do Senhor. Em Êxodo, vai dizer que os filhos de Israel estavam com muita fome, quase morrendo. Deus fez chover pão dos céus. E eles comeram pão que desceu do céu e se saciaram. Neemias vai dizer
que Deus saciou a geração com o pão dos céus. O Salmo 104, versículo 15, vai dizer que é o pão que fortalece o coração. Irmão, Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. Ele é o pão representado na ceia do Senhor. Em Mateus 26, 26, a Bíblia vai dizer que enquanto comiam, olha o símbolo, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Na verdade, em João 6, de 32 a 35, vai dizer também: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão dos céus. Na realidade, aquele pão, ele era um símbolo, ele era um tipo de Jesus Cristo. O pão que desceu do céu e saciou a fome dos hebreus. Aí, na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu. Olha o que Jesus vai dizer: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Em João 6, 48 a 51, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus está falando dele. Se vocês se alimentarem de mim, vocês não vão morrer. Vocês terão vida eterna. Irmãos, o crente, ele passa de uma vida para outra. A eternidade, somente a eternidade vai revelar na integridade essas coisas. Para que aquele que comer não morra. Aí Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne. Aí em João 6, do 53 a 57, ele vai dizer: na verdade vos digo, que se vocês não comerdes da carne do Filho do Homem, ele está dizendo dele, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Então aquele que não participa da ceia de forma regular, que não participa valorizando o que Cristo morreu na cruz do Calvário, o que Ele fez, não tem vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Glória a Deus por isso, irmãos. Então precisamos participar com regularidade, precisamos participar valorizando o que Cristo fez na cruz do Calvário, e para isso Ele nos dá esses dois símbolos. Precisamos, irmãos, valorizar. Corpo. O pão simboliza o corpo partido, o corpo moído. Ele levou sobre si as nossas dores, Isaías, em seu corpo. O sangue fala de uma nova aliança. Irmãos, Deus estabeleceu uma nova aliança para mim e para você. Sangue fala, o sangue derramado, cálice fala de sangue derramado, fala de acesso a Deus. Irmãos, agora nós temos acesso a Deus.
O escritor, a carta aos Hebreus, vai dizer: irmãos, agora vocês precisam ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Antigamente era necessário sacrificar um animal, derramar o seu sangue em expiação dos pecados cometidos. Agora não, o próprio Cristo, Ele entra no Santo dos Santos, Ele é morto, o seu sangue é derramado, é expiado, e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então sangue fala de aliança, fala de remissão de pecados, fala de restauração, fala de perdão. Irmão, sangue, aleluia, fala de transformação, fala de resgate. Sangue fala que fomos comprados por bom preço. O Pedro vai dizer: irmãos, vocês foram comprados por bom preço. Não foi por sangue de bodes, nem sangue de touros, não, mas o sangue, vocês foram comprados por bom preço. Glorificai-vos, pois, a Deus nos vossos corpos, porque foram comprados com sangue real, sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Precisamos, irmãos, valorizar o que Cristo fez por nós na cruz, em memória de mim. Quando você pegar o pão, que simboliza o corpo, quando você pegar o cálice, irmãos, não queira saber quem está do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Abra o seu coração, renda ao Senhor em gratidão por aquilo que você foi resgatado, irmãos. Você foi comprado. O que Cristo fez por nós na cruz, irmãos, ninguém poderia fazer. Paulo vai falar aos irmãos da Galácia, aos Gálatas: longe de mim, olha que ele vai dizer: longe de mim, de me gloriar, longe de mim, de me gloriar. Aí ele vai dizer: mas só tem uma coisa que eu me glorio. Nós estamos proibidos de nos gloriar de alguma coisa. Mas Paulo vai dizer assim: mas só tem uma coisa que me glorio. Vocês querem saber? Sim ou não? Vocês vão vir na próxima escola bíblica dominical no domingo. Não. Nós vamos falar aqui, Paulo vai dizer: longe de mim esteja em mim gloriar-nos, mas eu só me glorio a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, uma vergonha tão grande, morte de cruz. O apóstolo Paulo disse que se gloria nisso. Não, Paulo não estava louco, não. Ele sabia o que ele estava falando. Ele vai dizer: eu me glorio na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nisso eu vou me gloriar, porque lá Paulo encontrou a redenção, Paulo encontrou a liberdade, Paulo encontrou a salvação, Paulo encontrou a expiação pelos seus pecados, Paulo encontrou a vida eterna. Então nós temos que nos gloriar no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Precisamos participar, irmãos, com regularidade, todas as vezes, valorizando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E eu quero finalizar o terceiro ponto dessa mensagem. Precisamos participar, o quê? Anunciando a morte do Senhor, até que venha. Pastor, está escrito: Paulo falou isso. Olha aqui o que está escrito. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora preste bem atenção. Paulo está dizendo o seguinte: o que ele está falando agora é uma relação de causa e efeito. Eu vou dar um exemplo. Essa tomada aqui é 220 volts. Fala assim: relação causa-efeito.
Mais uma vez, relação causa e efeito. Se eu colocar o meu dedo dentro dessa tomada, vocês vão perceber que eu... Sim ou não? Ou vocês acham que a corrente vai passar pelo meu corpo e eu vou falar, Pai, Senhor, irmão? Não. Vocês vão perceber quando... o mínimo que eu vou fazer... é uma relação causa-efeito. Se eu ficar exposto ao sol, lá na praia do Recreio dos Bandeirantes, quando chegar a noite aqui, passei o dia inteiro na praia. Quando chegar a noite, alguém vai me perguntar, Pastor Luciano, o senhor está mais parecido com o pastor Nivaldo. Aí eles vão saber o que eu fiz. Eu fui para onde? Para a praia. Porque o senhor era tinta nível 2, mas o senhor está tinta nível 4. Né? Então é uma relação causa e efeito. Para vocês entenderem. Eu não posso anunciar o Senhor Jesus Cristo até que Ele venha sem uma relação de causa e efeito. Eu não posso anunciar Cristo de qualquer maneira. Cristo tem que ser evidenciado na minha vida, ao ponto que as pessoas vejam que Ele fez algo na minha vida. E os coríntios não estavam entendendo isso, irmãos. A ceia do Senhor, qual era a forma de participação daquela ceia? Paulo falou, não, esquece, vocês estão participando de forma errada. Não há, o que vocês estão dizendo que a ceia do Senhor, não há uma relação de causa e efeito, não. Aleluia, glória a Deus. Não é anunciar apenas de forma verbal, como eu estou falando aqui, ou de forma pública, que é o que nós fazemos constantemente. De forma verbal, eu estou ministrando um texto. De forma pública, eu vou pegar o pão e o cálice, o símbolo, o pão que simboliza o corpo e o cálice. Não, é mais do que isso. Como eu devo anunciar? Como você deve anunciar? Como nós devemos anunciar? Quando eu apresento os emblemas, sim, daqui a pouco o diácono, o corpo diaconal vai apresentar os 2 emblemas. Estou anunciando. Quando eu demonstro, agora eu posso anunciar também a relação causa e efeito. Eu devo anunciar Jesus Cristo até que Ele venha na relação, quando eu demonstro os valores da minha crença. Eu vou repetir, essa relação causa e efeito, quando eu demonstro os valores da minha crença. Ser crente com o microfone na mão e eu pregando a Bíblia aqui é fácil. Mas essa relação causa e efeito, ela tem que acontecer lá fora. Sim ou não? Essa relação causa e efeito é a forma como eu estou apegado a Cristo. Eu anuncio até que Ele venha numa relação de causa e efeito. É quando o meu testemunho de vida fala mais alto do que as minhas palavras. Essa relação causa e efeito é como eu reajo diante das tentações. Quando as tentações vêm para mim, como eu reajo? Quando as perdas acontecem, como eu reajo? Quando as conquistas, quando eu conquisto coisa, como eu reajo? Quando a minha saúde vai bem, ou como eu estou numa situação de enfermidade, como eu reajo? Eu reajo anunciando a Cristo numa relação de causa e efeito. Que causa e efeito? Cristo morreu. As pessoas precisam ver essa relação de causa e efeito. Verdadeiramente Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário
porque eu conheci aquele homem, ele fazia isso, isso e isso, agora ele está na igreja, ele está firme, ele mudou de vida. Eu conheci aquele jovem na faculdade, era um namorador, sexta-feira ia para a galera da chopada, agora ele está na igreja, ele prega o evangelho, ele dá a paz do Senhor, ele não tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, a rede social dele está escrito lá, ó, Jesus Cristo é o meu Salvador. Relação de causa e efeito, irmãos. Como eu reajo diante das tentações, como eu reajo diante das perdas, das minhas conquistas de saúde, enfermidade, o que faço com o meu tempo? Relação de causa e efeito. Será que Cristo verdadeiramente morreu para você na cruz do Calvário? O que você faz com o seu tempo? Relação causa e efeito. Como eu trato a minha esposa? Relação o quê? Causa, efeito, irmão. Eu conheço alguns crentes que puxam cabelo da esposa, que chuta a esposa, que viam pornografia antes de, vocês já sabem o quê? Aí a gente precisa aconselhar. O que eu faço com os meus recursos? Relação, causa e efeito. Sim ou não? Antigamente, eu me converti aos 22 anos. Recebi algum dinheiro, ia para baile, ia para não sei para onde, não sei para... Agora não. Recebo o meu pagamento, aí eu faço Pix, hoje até Pix, nem preciso ir na igreja. Tem o CNPJ da igreja, relação, causa e efeito, irmão. Você está sentado num banco? Você está sentado... Eu estou pregando hoje de relação causa e efeito, das evidências de que Cristo morreu na cruz do Calvário na sua vida. Alguém deu dízimo e oferta para que você estivesse sentado nesse banco, desfrutando desse ar-condicionado. Alguns irmãos veio de ônibus para a igreja, porque alguém dizimou e ofertou. Foi construído um tanque bastimal, um pastor comprou um terreno enorme aqui do lado e vai comprar os outros dois do lado. Se você não quiser dizimar, Deus levantará pessoas para dizimar. Relação causa e efeito. O que eu faço com meus recursos? São evidências de que verdadeiramente... Alguns brincam, mas tu dá o dízimo. Dou, tem que dar, irmão. Eu não dou não, eu devolvo. Aleluia! O que faço com os meus recursos? Porque todas as vezes, o apóstolo vai dizer, todas as vezes que comer de este pão e beber este cálice que vocês vão receber, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que venha. É muito mais que participar. É identidade de vida. Relação, causa e efeito de que alguém fez alguma coisa por nós. Até quando, pastor? Até quando eu devo participar? Até quando eu devo anunciar? Eu devo participar de forma regular, valorizando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu devo anunciar até que Ele venha, porque Ele vai voltar. Ele não só morreu e nos resgatou, mas Ele prometeu nos levar para onde Ele estiver. Aí Ele vai dizer, estejais vós também. Até quando? Até quando? Até que Ele venha. O ministério pode vir subindo, o corpo diaconal já pode vir para cá também. Ele vai voltar, Jesus vai voltar para nos levar. Jesus falou, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, porque para onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus foi elevado aos céus após cumprir, a Bíblia vai dizer que alguns discípulos ficaram olhando ele sendo assunto aos céus.
E um anjo lhe apareceu e disse para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo? Porque esse Jesus que vocês estão vendo, ele ir ao assunto aos céus, ele também voltará para vós. Mas o apóstolo Paulo vai explicar isso de maneira clara para a gente. De que forma, pastor, até quando eu devo anunciar? Até que ele venha. E sobre esse arrebatamento que ele vai nos levar, Paulo vai dizer: calma, irmão, ele vai explicar depois aos irmãos, cada um por sua vez. Nós iremos ao encontro do Senhor, mas cada um por sua vez. Primeiro Cristo, as primícias dos que dormem. Depois, quando ele vier, ele levará aqueles que lhes pertencem. 1 Coríntios 15, 23. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar firmes, precisamos estar cheios de Deus, precisamos estar trabalhando, aleluia, precisamos estar com sede de Deus. Até quando? Até que Ele venha. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma extraordinária. Então, quando participarem, irmãos, do pão que simboliza o corpo e do cálice, lembra que é de forma regular, lembra que é valorizando o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e até que Ele venha.